nosso assunto é mercado do milho, né, Ju Comparim? É isso, Ju Casanato. A gente fala sobre esse assunto agora, que é de interesse de muitos produtores pelo Brasil, né? O mercado do milho operou em movimento de alta ao longo de boa parte do primeiro semestre de 2018. Entre os fatores que impulsionaram essa alta foram a menor área plantada no Brasil neste novo ciclo, o dólar valorizado e também a quebra de produção em alguns importantes estados produtores, como Paraná e Mato Grosso do Sul. Para você ter uma ideia, o preço do milho encerrou o mês de maio próximo aos R$ 45,00 em Campinas, de acordo com o indicador CPEA. O movimento de alta foi interrompido, no entanto, no mês de junho, que registrou uma forte queda de quase 19% na comparação mensal. Os valores encerraram o primeiro semestre de 2018 no patamar próximo ao mês de fevereiro, na casa dos R$ 36,00. Para a gente falar sobre essa mudança de rumo nos preços do milho no Brasil, eu converso agora com Lucílio Alves, ele que é pesquisador responsável pelas equipes de grãos, raízes e fibras do CPEA. Vamos até ele conversar então. Olá, Lucílio, um bom dia para você. Obrigada pela disponibilidade aqui no programa. Bom dia a todos. Bom, vamos falar a respeito desse preço do milho, então, que caiu muito neste último mês de junho. A que fatores se deve esse movimento, Lucílio? A gente estava vindo de um mercado em alta, né, exatamente no pós-colheita, mesmo durante a colheita da safra de verão, e depois nós tivemos, como você acabou de comentar, uma série de fatores aí que acabou pressionando. Na verdade, o ponto principal é que o mercado demandante, as indústrias de forma geral, acabaram sentindo um pouquinho essa alta, o mercado de carnes acabou tendo um reflexo de demanda e os compradores se retraíram. Isso automaticamente reduziu um pouco as transações domésticas. Ao mesmo tempo, a paridade de exportação também derrubou as cotações de forma geral, e isso acaba automaticamente se refletindo para o mercado interno. Ao mesmo tempo em que os agentes acabam reduzindo o nível de negócio para exportação, há um maior excedente doméstico, vamos dizer assim, pelo menos num primeiro momento, ou pelo menos numérico, e isso acaba certamente pressionando as cotações. O outro fator mais recente é a greve de caminhoneiros, e toda uma questão envolvendo o tabelamento de fretes que leva a uma certa incerteza quanto ao que vai acontecer para as próximas semanas. Então, na verdade, ou mesmo os próximos meses. E com isso, os agentes acabam negociando mais da mão para a boca, sem transacionar grandes volumes, né? Então, de novo, o fator demanda pesando sobre esse contexto, né? Vejam que, de qualquer maneira, é preciso, aí, dado as estimativas oficiais, uma exportação acima de 30 milhões de toneladas de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019, para que tenhamos aí um enxugamento dos estoques e se mantenham as cotações. Ao mesmo tempo, nós temos uma série de incertezas também do lado da oferta. Incertezas essas relacionadas a clima, né? Na verdade, aos índices pluviométricos muito baixos em abril, em maio e em junho, e certamente isso vai ter um reflexo sobre a produtividade e a disponibilidade como um todo. Certamente a gente vai ver nesta temporada, principalmente na colheita de segunda safra, oscilações de produtividade muito grandes entre as propriedades ou mesmo entre regiões, e isso certamente leva também a uma incerteza do tamanho desta safra, o tamanho da disponibilidade e automaticamente para onde as cotações podem caminhar. Lucílio, nós estamos então em plena colheita já do milho de segunda safra, né? Como você bem citou, alguns estados tiveram perda de produtividade por conta do clima. O que se pode esperar dos preços daqui para frente, visto que será colocado ainda mais milho no mercado? Nós temos um adiantamento maior da colheita no centro-oeste e iniciando de forma um pouco mais lenta na parte sul e sudeste do país, como o Paraná, um dos principais produtores na segunda safra, né? Para onde a coisa vai caminhar? Para onde os níveis de preço vão caminhar? Certamente isso vai depender do ritmo das exportações.
Qual é o ritmo da exportação em julho? Qual é o ritmo da exportação, principalmente em agosto e setembro? Nós vimos aí na segunda quinzena de junho, por exemplo, o mercado físico e o contrato julho B3 caindo, porém os contratos setembro e os mais adiante subindo. Vejam que isso já é um reflexo de uma possível menor disponibilidade interna. Do ponto de vista de oferta, esta é a incerteza, mas também já apostando que nós possamos ter um ritmo de exportação um pouco mais intenso, ou bem intenso, agosto, setembro e até mesmo outubro. E toda vez que isso acontece, reduz a disponibilidade interna e os preços voltam a ter sustentação. Não dá para dizer que eles possam voltar aos níveis que nós tínhamos agora no primeiro trimestre, entre o primeiro e o início do segundo trimestre, mas certamente alguma sustentação possamos ter. Como que o produtor, Lucílio, pode se proteger dessas novas quedas mais fortes para o milho? É aquele produtor que tem condição de travar os preços para frente? Qual que é a orientação? Primeiro que para aqueles que estão com a segunda safra, talvez tenham perdido um pouquinho aí o time das possibilidades de negociações mais atrativas, abril e maio especialmente, né? Agora, se houver necessidade de venda imediata para pagamento das despesas, especialmente colheita, a situação pode complicar um pouquinho. Porém, para aqueles que puderem certamente prorrogar um pouco as negociações, talvez tenhamos cotações um pouco melhores mais à frente. Só lembrando que custeio geralmente vence aí em setembro e automaticamente na segunda quinzena de setembro há um aumento de oferta e os preços tendem a cair. Acho que esse é uma questão pontual que possa acontecer. O outro aspecto certamente é ficar atento às condições das cooperativas ou tradings, qual é o oferecimento que eles estão dando no sentido de estocagem. Especialmente em 2017 nós vimos algumas empresas, principalmente cooperativas, dizendo que a venda teria que ser até o mês de dezembro, e isso automaticamente força um pouco as negociações em momentos talvez o produtor não queira. Então também ficar atento a estas regras para aqueles agentes para o qual o produtor está negociando. Lucílio, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho agora sobre a ótica dos suinocultores e avicultores que utilizam o milho como base na alimentação dos seus animais. Esse momento de queda, movimento de baixa para o preço do milho no Brasil, já é uma oportunidade de compra? Sem dúvida, uma queda, como você disse aí no mês de junho, de quase 19% e já continua com quedas ainda no mês de julho, certamente são oportunidades que precisam ser aproveitadas, né? Uma redução de custo com esse insumo nesta ordem não é algo desprezível, né? A gente está aí também com 2 dias úteis no mês de julho e já se tem 2% de queda novamente, né? Então é preciso aproveitar. E eu acho que a outra questão que está por trás, nós tivemos nos últimos 2 ou 3 anos especialmente, oscilações muito grandes das cotações em curto período de tempo. Isso leva a uma indicação de que, olha, tanto compradores quanto vendedores, o mecanismo de negociação, as formas de negociação precisam ser ajustadas. Não necessariamente essa queda que nós estamos observando vai acontecer todos os anos. Não necessariamente um aumento de preços, como aconteceu no período de colheita da safra de verão, vai acontecer todos os anos. Mas é preciso ficar atento a essas questões e também buscar contratos antecipados, buscar contratos a termos e, por que não, buscar ferramentas financeiras para gerenciar esse custo, como um contrato de opção ou algo dessa natureza, até mesmo contratos futuros. As oscilações de preço indicam risco, e risco indica, olha, busque alternativas para amenizar esta exposição ao risco. Né? Então, eu acho que esse é um indicativo importante que tanto os suinicultores quanto os próprios produtores, os próprios vendedores precisam ficar atentos. Né? Oscilações como essa, em curto período de tempo, certamente complica a vida de um lado, seja de vendedor ou de comprador, por outro lado, a depender do contexto. Tá certo, Lucílio. Eu agradeço muito pelas informações e pelo seu tempo aqui com a gente. Disponha. Bom dia para vocês. Bom, eu conversei então com o Lucílio Alves, ele que é pesquisador das equipes das áreas de grãos, fibras e raízes do CPEA.